Salve galera, Charlão na área, mais um programa do canal BBHQs. Bora falar aqui sobre mais um Omnibus, a resenha de X-Táticos. Vou trazer todos os detalhes aqui pra você decidir se você quer essa joia aqui na sua coleção. Olha, esse Omnibus aqui ele é muito especial pra mim, muito especial. Esse aqui é o 50º, 50 Omnibus lidos, Omnibus específicos da Panini, tá? 50 Omnibus lidos, vai ter um programa especial sobre isso em algum momento, a gente tá planejando, calma aí que eu vou trazer as informações desses 50 Omnibus pra você. Cara, foi uma experiência muito legal ler esse material, e eu quero trazer pra você aqui, não só aquilo que é tradicional, falar sobre roteiro, arte e tudo mais, né? O que eu achei dessa abordagem inusitada, quem são os X-Táticos, eu vou te explicar tudo isso agora, fazendo inclusive uma contextualização. Então esse programa, de certo modo, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou fazer uma contextualização editorial. Eu quero que você entenda, não pula isso aqui não porque é legal, é uma informação relevante para você entender em que momento que esse Omnibus aparece. O que é esse material, essa nova equipe de mutantes X-Táticos, do que diabos é isso? A maior parte da galera nunca nem ouviu falar. Isso aqui foi publicado no Brasil nas revistas mensais, acho que em X-Men Extra, né? Agora está publicado completo aqui no Brasil nesse formato de Omnibus de 1.200 páginas. Vou trazer esse contexto editorial, para você entender o surgimento, digamos assim, dessa equipe. Vou trazer uma contextualização também da própria ideia, da construção, aí da história propriamente dito, falando mais especificamente do Peter Milligan e também do Michael Red, que é o artista aqui. E tem que citar também o fato que nós temos a Laura Allred, que é a esposa do Michael, e temos outros artistas participando aqui como convidados, o Nick Dragota, Darren Cook, Duncan Fregredo, caras muito grandes que participam nesse trabalho aqui, mas assim, eles têm uma participação, uma história ou outra. Quem faz a arte aqui é o Michael Red, tá? O trabalho de cores também é muito relevante nesse trabalho aqui, beleza? E a terceira parte aí a gente vai olhar com mais cuidado aí a parte da arte, o roteiro, vou explicar e vou falar pra você, porque eu gostei desse Omnibus, mas ele tem algumas características muito peculiares que eu vou trazer pra você nessa resenha. Eu quero, antes da gente começar aqui, convidar você a entrar na nossa comunidade, a comunidade BBHQs. Como é que você faz isso? Você se torna membro aqui do canal, você tá apoiando aqui o canal, nosso projeto, para que o canal continue crescendo, e você vai participar da nossa comunidade, grupo do Telegram para bate-papo dia e noite sobre quadrinhos. Nós temos ali várias atividades que a gente realiza, eventualmente até sorteios. Temos os nossos encontros semanais, encontros online, que a gente reúne pra quê? Pra falar de gibi, cara. É encontro pra bater papo. Muita gente acaba não entrando na comunidade porque fala, ai, mas eu comecei a ler... Cara, tem gente que é na comunidade que nunca leu quadrinho. Tem gente na comunidade que não lê quadrinho. Tá lá porque realmente vai trocar uma ideia com a galera. A ausência total de treta na comunidade. Não tem treta, cara. A comunidade é pra bater papo sobre quadrinhos. Se você tá afim de discutir outros temas polêmicos, você vai discutir outro lugar. Se bem que tem tema polêmico também, porque a gente faz brincadeiras lá de tier list. A última que nós fizemos, nós discutimos lá quais eram as melhores capas do Batman. Dá uns quebra-pau, mas é quebra-pau nerd. Aí é polêmica nerd, é polêmica que eu curto, é pra se divertir. A comunidade é pra você que quer conhecer mais sobre quadrinhos, se divertir, ter acesso a uma galera que é muito gente boa, vai ajudar você nas suas escolhas de quadrinhos, porque eu te ajudo aqui respondendo os comentários, fazendo os vídeos, mas cara, tem muito quadrinho, eu não consigo dar conta de tudo, a comunidade te ajuda muito nesse aspecto, pouquinho por mês, cara, você vai apoiar aqui o canal, o seu canal favorito aqui na internet, você vai ter mais proximidade comigo pra gente bater papo. Os encontros, eu participo de todos eles, obviamente. Tem o nosso encontro de clube de leitura, a gente define um quadrinho pra ler e debate sobre ele. Você tem essas gravações disponíveis pra você assistir depois, caso você não possa participar, entendeu? E você vai trocar ideia ali, cara. É um grupo de bate-papo, mas é um grupo de bate-papo selecionado. Selecionado como? Qual é o critério de seleção? A gente que gosta de quadrinho. Tem gente que gosta de outras coisas, tudo bem, tem nenhum problema, mas não na comunidade. A comunidade BBHQ é pra quem curte quadrinhos, quer discutir exclusivamente sobre quadrinhos, o que leu, e quadrinhos de todos os tipos, tá? Não é só Marvel DC, não. Tem Marvel DC, tem a galera do mangá, tem a galera do Tex, cara, discussão com quadrinho geral, sem preconceitos na comunidade BBHQ. É só você ir aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar no comentário fixado também, ou você pode simplesmente clicar nesse botãozinho azul que aparece em algum lugar aqui dessa tela para você se tornar membro do canal BBHQs. Vai ser muito legal ter você com a gente. Certo? Vamos lá, então. Cara, eu fiquei pensando como eu ia fazer isso. Eu vou fazer do jeito que eu faço melhor, que é sair falando, tá? Não vou ficar colocando aquelas imagens. Não, presta atenção aqui no Charlão, que você vai entender toda a contextualização dos X-Táticos. Cara, essa equipe aqui que é muito interessante o momento que ela surge, porque acontece o seguinte: a Marvel nos anos 90
vinha de vários problemas, né? A Image tinha começado ali nos anos 90, deu um golpe duríssimo na Marvel. A Marvel estava num período de saída de grandes nomes, inclusive boa parte ou todos, acho que todo mundo que foi criar a Image, que é uma nova editora, saiu da Marvel. Então a Marvel foi sofrendo golpes duríssimos ao longo dos anos 90. A galera que foi chegando foi fazendo histórias muito mequetrefes. Eu li quadrinhos dos anos 90, sou um cara da adolescência dos anos 90, amo os anos 90, mas temos que reconhecer que em termos de qualidade de história, né, a Marvel perde muito nos anos 90. Vinha de uma fase, desde os anos 60, 70, 80, uma fase incrível da Marvel. Nos anos 90 a coisa cai bastante. Isso tudo, dentre um milhão de outros fatores, foi fazendo com que a Marvel fosse perdendo o mercado e quase falisse ali em meados dos anos 90. O que vai evitar isso, em certa medida, em grande parte, vai ser a venda dos direitos da Marvel para duas empresas, a Fox e a Sony. E essas empresas vão produzir filmes que nós conhecemos, aqueles filmes que surgiram ali final dos anos 90, início dos anos 2000, o filme do Quarteto Fantástico, o filme do Demolidor, com o Ben Affleck, né? Mas mais especialmente o filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, e antes, no anos 2000, a gente tem o primeiro filme dos X-Men. Tá? Isto é relevante para o que eu vou trazer aqui. Sai o primeiro filme dos X-Men, o filme foi um sucesso, é um filme que tem os seus problemas, mas até hoje eu gosto daquele filme. E nessa pegada desse filme, a gente vê que teve ali uma nova abordagem dos X-Men. A gente viu os X-Men sem os uniformes coloridos, estavam com uniformes mais táticos, digamos assim, sem nenhuma referência aos X-Táticos, mas estavam com uniformes mais de combate e coisa e tal, e pô, aquela abordagem pegou. Nessa mesma época, um pouquinho antes de sair o filme dos X-Men, alguns anos antes, entrava como editor-chefe da Marvel o Joe Quesada. E talvez você nunca tenha ouvido falar desse cara, não tem problema, a gente não vai aprofundar. Você precisa saber o seguinte, o Joe Quesada, ele veio pra salvar a Marvel. E ele conseguiu, cara, ele ficou de 2001? Não, mas ele é 2001, né? Ele é depois do filme dos X-Men, é isso. Tem o filme dos X-Men, o Joe Quesada vem logo na sequência, exatamente. Confundi. O Joe Quesada vem, ele vai ficar até 2011. O Joe Quesada, cara, ele tinha concepções mais abrangentes, mais interessantes, ele queria trazer um fôlego novo pra Marvel, e ele vai ser responsável aí, juntamente, obviamente, com seus subordinados, né, os outros editores e tal, por construir alguns títulos muito legais, algumas séries muito interessantes na Marvel, que é a fase da Marvel Knights, a Marvel Max, né, com histórias bem mais adultas, bem mais pesadas. Um pouco hoje, eu não gosto muito de fazer essas comparações, mas um pouco que parece hoje o DC Black Label. Assim, em que sentido, tá? É pegar personagens do universo Marvel, personagens da cronologia tradicional, e fazer histórias bem mais densas, mais pesadas. Saíram coisas brilhantes disso aí, tá? Poder Supremo, Marvel Max. Cara, aquela fase de Alias, com a Jessica Jones, que é um quadrinho genial, cara. A Panini precisa lançar esse Omnibus de Alias. É brilhante, quem já leu Alias sabe. Maravilhoso. E vai ser nesse momento aí, 2003, 2004, que a gente vai ver. Teve o universo Ultimate também, precisa lembrar disso, né? Que depois vem o Bendis, vai escrever fases importantíssimas no universo Ultimate com o Homem-Aranha, Miles Morales, é ali que é criado o Miles Morales, e depois vai fazer uma das fases mais estelares dos quadrinhos aí dos últimos 30 anos, à frente de Demolidor, a própria Jessica Jones que eu já citei, e também Vingadores, cara. A fase do Bendis no Vingadores é brincadeira aquilo, cara, é maravilhoso, né? Dentre outros também, o Bendis é um, mas vem Mark Millar, vem Ed Brubaker, os caras vão fazer fases importantíssimas. Nesse cenário de renovações que estava acontecendo na Marvel, tentando trazer novidades e tal, quem que os caras chamam pra Marvel? Os caras contratam Grant Morrison. O Morrison que é conhecido justamente por ter ideias inovadoras, estranhas, abordagens únicas, abordagens peculiares para suas histórias. Você pode amar ou detestar o Morrison, mas não dá pra negar que esse cara realmente ele pira nas ideias. Ele faz coisas diferentes, ele procura elaborar. Já falei aqui no canal essa história que o pessoal fala que ele é uma cópia do Alan Moore. Isso é uma cascata total, é uma bobagem, né? Ele muitas vezes provoca o Alan Moore, isso é verdade. É verdade que ele até reaproveita alguns conceitos ali que o Alan Moore colocou e muda do jeito dele, mas ele tem um monte de trabalhos, ele fez muitas coisas na DC no começo dos anos 90, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, Homem Animal, Patrulha do Destino, Os Invisíveis, coisa que não dá, cara, pra você comparar com as coisas que o Alan Moore fez, são escritores realmente diferentes, os dois são geniais, tá? E o Morrison acaba recebendo muito hate e comparações injustas,
Mas o Morrison é chamado então para fazer a equipe dos X-Men e o Morrison vai adotar o mesmo conceito que aparece no filme. Tá começando a conectar as ideias? Quer dizer, você tem um filme com os personagens, com aqueles uniformes, jaquetona e tal. O Morrison vai nessa abordagem. Essa série do Morrison foi publicada aqui no Brasil pela editora Panini recentemente em encadernados capa dura. Eu não vou aprofundar aqui detalhes a respeito da série do Morrison, mas ela é uma série que infelizmente não teve um final adequado, porque havia contestações em relação ao que ele estava fazendo ali. E aí acontece que, pô, os caras cortaram o barato dele, mas o Morrison consegue sim introduzir alguns conceitos bem interessantes, inclusive a personagem que é vilã desse filme, Wolverine Deadpool, tem total conexão com essa fase do Morrison aí. Muito bem. Acontece, querido, querida, você que está começando a ler quadrinhos mais recentemente, não consegue entender essa coisa dos X-Men, tá? Eu preciso te explicar agora a segunda parte do programa, onde eu vou falar um pouquinho do contexto dos próprios mutantes, e lá na frente eu vou conectar com esse momento editorial da Marvel e também essa cronologia dos X-Men para te explicar em que momento que acontece os X-Táticos, beleza? Vem com o Charlão, espero que você esteja entendendo aí. Os X-Men surgem ali nos anos 60, 70 ali, volta, fase que vai ter ali o Chris Claremont, o Dave Cockrum, que é esse material que saiu na edição definitiva número 5, né, que é a segunda gênese ali dos X-Men, a equipe clássica, muito, muito, muito bom, né, essa fase aí, revolucionou, marcou, central na história dos X-Men. E rapidamente o Claremont foi percebendo que seria interessante, ele, os editores da Marvel da época, tal, que seria legal lançar outras equipes. Então começam a surgir outras equipes, começam a surgir, por exemplo, os Novos Mutantes. Tem uma história, que eu não quero falar para não aprofundar muito, mas tem uma história lá dos X-Men e tal, eles são tidos como mortos e tal, o professor Xavier chama novos adolescentes, forma os Novos Mutantes. Aqui no canal teve vídeo, eu fazendo a resenha da edição Epic Collection dos Novos Mutantes, que conta justamente essa origem. Ok? Vale a pena você conferir, deixar o card aqui para você assistir esse vídeo também, para você entender melhor essa cronologia dos Novos Mutantes. Muito bem, com o passar do tempo foram surgindo outros grupos, né? X-Factor e tal. E aí, quando começa os anos 90, aparece um personagem que é muito marcante dos anos 90 ali, que é o Cable, né? E o Cable vai pegar os Novos Mutantes, em determinado momento ele vai se aproximar desses Novos Mutantes, ele vai conseguir ali, juntamente com o grupo, uma liderança ali do grupo dos Novos Mutantes, esses jovens que são mutantes, e ele percebe que há uma necessidade de formar um grupo que seja mais casca-grossa, mais violento, um grupo de ataque a mutantes terroristas. Precisa ter um grupo que vai pro confronto. Precisa ter um grupo de mutantes que vai fazer aquilo que os mutantes dos X-Men não querem fazer. Que quer executar, eliminar adversários e coisa e tal, né? Agir com muito mais violência. É um grupo mais violento, paramilitar. Esse grupo é a X-Force. Ok? A X-Force, ela vai passar por várias fases. E aí, quando chega ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a X-Force, na cronologia dos X-Men, ela fica esvaziada. O grupo meio que se desfaz e tal, até porque tem outros grupos atuando, X-Factor e tal. Tem Excalibur também lá na Inglaterra e tal, mas a X-Force ela se esvazia. É nesse momento, volta pro mundo editorial, que o pessoal, Axel Alonso, que era um dos editores, trabalhava nível abaixo, Joe Quesada era o editor-chefão, Axel Alonso era um dos editores dos títulos dos Mutantes. O Axel Alonso vai até atrás do Peter Milligan, que é o cara que escreveu o X-Táticos, e fala pra ele assim, ó, eu quero que você escreva a nova equipe aqui dos X-Men, a X-Force. Preste atenção, tá? Eu não estou confundindo. Realmente, a X-Force esvaziou, quero que você escreva a X-Force. Peter Milligan fez o cálculo e falou, rapaz, não vou não, porque o Peter Milligan, ele é um desses caras britânicos, que assim como Garth Ennis, por exemplo, e outros, né, surgiram para o mundo dos quadrinhos americanos naquela invasão britânica, que foi aquele período a partir de meados dos anos 80, quando a DC, em primeiro lugar, começou a contratar vários artistas britânicos, escritores e artistas. É a fase que... O primeiro deles é o Alan Moore, mas depois vem o Grant Morrison, o Neil Gaiman, Garth Ennis, Warren Ellis, Brian Boland como artista. Tá? O mundo americano vai conhecer os artistas ingleses e esses caras fizeram um nome na DC, com histórias violentas, com abordagens diferenciadas. No caso da DC surge o título da Vertigo, o selo da Vertigo, que, cara, é uma coisa maravilhosa. O período auge ali, áureo da Vertigo, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, você pega ali
Finalzinho dos anos 80, a quantidade de títulos maravilhosos estavam saindo ao mesmo tempo na DC é um negócio inacreditável. Foi uma fase realmente espetacular. E obviamente que, eventualmente, esses artistas também foram trabalhar para a Marvel. Eu acabei de citar o caso do Grant Morrison. O Grant Morrison foi fazer os X-Men. Então chama o Peter Milligan, que é um desses camaradas que faz parte desse grupo aí, Invasão Britânica. O Peter Milligan detesta super-heróis. Ele já deu entrevista sobre isso, ele não curte, cara. Ele não curte muito essa parada de cronologia, essa piração de ficar estudando esses vários grupos, ficar lendo, essas coisas malucas que eu adoro, ele detesta. Ele detesta. E aí o Axel Alonso teve que convencê-lo. Falou, não, cara, vai lá, você vai escrever X-Force, vai ser legal. O Peter Milligan foi dar uma cartada final e falou, cara, só que para eu escrever isso aí é o seguinte, eu quero liberdade total, vou reformular, vou escrever do meu jeito. Na verdade ele estava fazendo essa proposta que era pro editor falar, não, cara, não, você tem que seguir a cronologia. Não, o Axel Alonso fala, beleza. O Axel Alonso aceita, fala, ok, você pode fazer a história como você quiser. Ele começa então a escrever a revista da X-Force, juntamente com o Michael Red. Michael Red estava fazendo trabalhos em editoras menores. Ele é muito conhecido pelo traço dele, muito característico, e em conjunto com a esposa dele, a Laura Red, que faz cores lindíssimas, muito vibrantes, muito fortes, né, muito contrastantes. Eles começaram a trabalhar juntos os títulos da X-Force com uma abordagem muito diferenciada. É o que eu vou trazer para você aqui quando eu for falar do Omnibus, tá? E aí, conforme o tempo vai avançando, a revista foi tendo ali um sucesso, foi chamando a atenção por ser muito inusitada, diferente daquilo que se imaginava do título até então. Era uma coisa que realmente chamava atenção, e o pessoal foi acompanhando. Em determinado momento, eles criam uma trama, porque eles percebem que vai criar problemas ali, até de prisão de editorial não, mas assim, o próprio trabalho do Peter Milligan ficaria travado se ele tivesse que dar prosseguimento a um título chamado X-Force, que é um título de heróis que precisa existir na linhagem dos X-Men, né? Nos títulos ali em volta dos X-Men, precisa continuar existindo X-Force, e o Peter Milligan tinha um projeto que talvez ele não fosse levar aquilo tão adiante, como de fato não levou. Eles criam uma história que tem muito a ver com a ideia aqui do quadrinho, então tem briga por nome, de registro de marca, não sei o quê. E aí eles criam essa história em que a equipe da X-Force muda o nome para X-Táticos, porque em determinado momento existiam duas X-Force. Dois grupos diferentes, como existiam em vários momentos. Assim como já existiu várias vezes duas equipes de X-Men e tal. Mas enfim, não pode ter duas. Então a gente vai mudar. Então tem a X-Force, que é esse grupo mais sério, mais violento e tal. E aí nós vamos mudar o nome dessa X-Force para X-Táticos. Não que os X-Táticos fossem menos violentos, mas era uma abordagem realmente diferente. Esse trabalho, ele é quase a parte da cronologia. Dá pra encaixar? Dá. Mas ele traz abordagens tão inusitadas que realmente o diferencia de qualquer outro título dos X-Men. Quando eu começar a fazer a resenha do material, você vai sacar isso que eu tô falando, tá? Mas é neste contexto de tentar trazer um cara inovador para fazer um título importante dos X-Men, a Marvel tentando se recuperar de uma década terrível que foi a década de 90, chama esse artista que é muito diferenciado, inusitado nas suas abordagens, já tinha feito trabalhos para a DC, cheio de O Homem Imutável, fez uma fase que eu gosto bastante, curtinha, mas eu gosto bastante da fase dele em Homem Animal, ele assume depois do Grant Morrison, inclusive. E aí ele é chamado para fazer esse título secundário. O Morrison faria os X-Men e o Peter Milligan faria os X-Táticos. Curiosamente, como eu já citei aqui, a fase do Morrison acabou não indo tão longe assim. Ela acabou sendo cortada aí no meio daquilo que se esperava. O do Peter Milligan também. Ela em determinado momento começa a dar uma caída, dar uma queda nas vendas de quadrinhos, os caras precisam alterar. Mas a realidade é que o Peter Milligan conseguiu fazer um trabalho mais consistente e mais fechado. Então já estou te dizendo logo aqui, tá? Eu estou te dando todo esse contexto que está em torno da criação desse material, mas ele pode tranquilamente ser lido por quem nunca leu o material dos X-Men. Por mais que eu tenha feito toda esta contextualização, porque tem muita gente que já leu tudo da X-Force e precisa saber, os X-Táticos, esse Omnibus, ele é uma coisa quase à parte da cronologia dos X-Men. Então se você nunca leu X-Men, você nunca leu absolutamente nada dos Mutantes, você pode ler os X-Táticos que você vai conseguir entender, embora eu considerei, durante a preparação para este conteúdo, que seria interessante fazer toda esta longa contextualização para você. Eu espero que você tenha gostado.
Agora vamos para a terceira parte, que é olhar o ônibus propriamente dito. Lembrando que eu não vou fazer aqui uma avaliação de detalhes, acabamento, editorial e tal, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar no card. Eu já fiz um vídeo mostrando as primeiras impressões do material. Eu vou focar aqui de forma mais objetiva na parte roteiro, arte e a minha conclusão a respeito do trabalho. Beleza? Vamos nessa. Vamos tirar a capa aqui. Esse ônibus que é realmente muito bonito, né? Muito legal. Ele tem uma coisa interessante em relação aos outros ônibus da Marvel, que ele não mostra aqui no índice. Olha que interessante aqui, ele não mostra no índice aqui o ano da publicação. Mas esse trabalho aqui, ele foi produzido entre 2002 e 2004, finalzinho de 2001 até 2004, beleza? Todas as edições aqui, a gente vai ter histórias aqui, a gente vai começar com histórias da X-Force, por tudo que eu já te expliquei, começa com o título da X-Force, olha lá, ó, a capa. E em determinado momento aqui vai mudar de X-Force para X-Táticos. Temos aqui uma série, na verdade não sei nem se dá pra dizer, é uma série de duas edições, do Dupe, que é esse aqui, ó. É um personagem bastante importante na história, ele é um mutante alienígena, você não sabe direito o que ele é, o quadrinho não explica direito não. Aliás, não explica nada, mas ele é um personagem bem... Ele é sinistramente divertido, esse personagem. Então a gente vai ter uma minissérie com ele, inclusive participação do Wolverine, tem uma historinha aqui, 2 edições com o Wolverine, depois tem uma história no final também com ele, uma história mais bobinha, não é uma história que tem implicação direta na história. E temos uma personagem que faz parte aqui, ela não tá aqui nessa capa, tá? Mas ela vai aparecer depois aqui na série dos X-Táticos, que é a personagem, a Dead Girl, a falecida. A falecida vai aparecer aqui na história. E a gente vai acompanhar, então, essa série spin-off da falecida, que envolve o Doutor Estranho. História divertidinha, tá? Mas ainda abaixo do que a gente vê no conteúdo da série principal aqui, X-Force / X-Táticos. Você tá vendo aqui a equipe inicial, né, da X-Force, essa nova X-Force, e a coisa que começa pelos poderes bizarros. Então a gente vai ter mutantes, por exemplo, esse aqui é o Zeitgeist, é o líder dessa nova X-Force, que ele tem o poder de vomitar. O poder dele é esse, ele vomita, o vômito dele é extremamente perigoso, você vê que ele fica usando essa máscara. Aqui a gente tem a formação dessa nova X-Force, e eles vão atuar num caso, numa região ali que tem um grupo que é uma referência aos Backstreet Boys, e eles vão ali... Bom, aqui você já vai ver alguns elementos que eu já vou falar, tá? Olha essa cena aqui. Esse grupo vai atacar esse núcleo, esses ativistas terroristas e tal, e cara, já dá muito ruim na primeira missão. Já dá muito ruim na primeira missão. Então tem um elemento fundamental nessa história, é o seguinte, não se apegue aos personagens. Não se apegue aos personagens, porque o Peter Milligan faz uma história aqui com personagens mutantes que fazem parte desse grupo e que são acompanhados pelo Dupe, aquela geleinha roxa lá, verdinha, que fica acompanhando os caras com uma câmera, fica filmando tudo, e eles fazem parte de um grande reality, cara, eles são vloggers. Do período que esse termo nem existia, eles vão atuando ali e esse bichinho aí, o Dupe, fica filmando eles em todas as atividades que eles fazem, que eles realizam, e aquilo vai virando, cara, um grande circo na imprensa. Eles são grandes celebridades, você vê aqui que eles atuam como se eles fossem, assim, uma banda de rock, mas daquelas bem celebridade mesmo. E a gente acompanha nessa série muitas brigas pelo poder, né, aproximações amorosas que têm intenção, na verdade, de se estabelecer melhor no grupo, uma preocupação constante com os índices de audiência, patrocinadores que estão fazendo investimento. Vai ter aqui um camarada chamado Spike Freeman, eu vou te mostrar ele daqui a pouquinho, que ele é o financiador, ele é um jovem, assim, desses bilionários, esses caras que, sabe, são prodígios, assim, pra ganhar um monte de dinheiro, mas que é um canalha, e ele vai liderando a X-Force. Tem esse cara aqui que é o treinador, esse aqui, que ele é o líder militar, vamos dizer assim, dessa nova X-Force, é ele que passa as missões, mas ele é um cara também super sinistro. Você não sabe se esse cara tá passando missões corretas ou se ele só quer lascar com os mutantes aqui, e a gente vê, então, todo momento, oportunismos, puxada de tapete, essa galera vivendo uma vida extremamente glamurosa, e eles sabem disso, eles são conscientes que essa fama que eles têm, né, quando eles chegam em algum lugar, todo mundo cerca, todo mundo quer autógrafo, quer tirar foto, né? Mas em tempos em que ainda a internet engatinhava, né, você não tinha ainda as redes sociais como nós temos hoje, aqui você vê
estes personagens tendo todas as glórias e todo o sofrimento que advém dessa hiperexposição em redes sociais. Então, assim, quando alguma coisa dá errado, eles são muito atacados, tem ataques terroristas, tem gente que age de uma forma totalmente equivocada em nome dessa galera, porque se vê de alguma forma ali influenciado por essas pessoas e age, não dá bom, isso bate de uma forma errada e a pessoa começa a agir de uma forma equivocada. A gente tem como grande líder aqui o Guy Smith. Esse aqui é o Senhor Sensível, tá? Também depois vai ser chamado de órfão. Esse cara, ele tem um poder que a pele dele é hipersensível. O vento machuca ele de forma inacreditável e o professor Xavier criou um traje para que ele pudesse dominar isso, né? Não sofrer com o vento, com barulhos, qualquer coisa assim pode machucar a pele dele gravemente. E ele tem habilidade de combate, uma habilidade muito elevada de combate, conseguindo, se ele quiser, matar a pessoa com um toque, porque ele sabe exatamente onde botar a mão ali e tudo mais, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande em relação ao corpo. Tem a Ed, que é uma mutante assim super oportunista, super buscando o seu lugar ao sol nesse mundo aí de fantasias e luzes neon e essa coisa toda. E a gente vai também ao longo da série descobrir um pouco mais sobre os passados destes personagens, Vivisector, e aí você tem ao longo de toda a trama esses mutantes lidando com os mais diversos problemas. Tá? Há discussões aqui dentro do grupo a respeito de homoafetividade, a respeito de racismo, essa discussão está muito forte aqui. A gente vê toda hora aparecendo essa questão dos Estados Unidos como um império invadindo locais e dominando, e tem essa discussão que aparece na história. E essa galerinha aqui, eles não estão fazendo o que eles fazem por um desejo sincero, por uma vocação heróica, por um sentimento de salvar as pessoas. Não, não, não. Eles fazem isso porque é parte de um projeto onde eles são famosos, ricos, muito adorados pelas multidões, e aí eles precisam se tornar estes heróis para que a imprensa possa admirá-los, possa falar deles, eles possam subir os pontos de audiência e por aí vai. E a gente vai vendo ao longo dessa história personagens morrendo, cara. Ó a história aqui do Dupe, ó. Dupe com o Wolverine aqui. E a gente vê esses personagens morrendo, assim, às vezes como moscas. E isso é tratado com muito desdém. Ah, alguém morreu, tudo bem, é assim mesmo, morre mesmo, né? Esse aqui é o Spike Freeman, é o jovem milionário aí que vai ser dono dessa X-Force. Há discussões aqui, por exemplo, sobre termos utilizados que tinha de marca registrada, não pode falar isso, não pode fazer aquilo. As contestações de mutantes que fazem parte desse grupo, que aparecem como grandes celebridades, mas que quando você vai conhecendo um pouco mais sobre a intimidade desses personagens, você percebe que eles têm problemas dos mais variados, problemas psicológicos, problemas de tentativa de suicídio, por aí vai, coisa pesada. A gente vai acompanhando esses personagens, descobrindo um pouco mais sobre o próprio modo como eles se comportam, levando em consideração a própria infância, e aqui há uma discussão, mais uma vez, repetindo aí, sobre questões étnicas, raciais, cor de pele, questão dos governos. Há uma discussão muito forte sobre isso. Mas esse quadrinho, eu dizendo tudo isso, ele pode dar a impressão de que ele é um quadrinho mais cabeçudo, ou talvez um quadrinho mais chato de se ler, por conta de temáticas menos super-heróicas, mas isto não é verdade. Porque, curiosamente, as cores da Laura Allred, essas cores muito vibrantes, elas reforçam esse sentimento de que essa galera vive num mundo cheio de cores e neons e luzes e câmeras e por aí vai. E o roteiro cínico do Peter Milligan nos dá essa percepção, essa ideia do outro lado da moeda. Quer dizer, as coisas não são assim do jeito que aparecem. E vários adolescentes e jovens brigando que querem entrar de qualquer jeito nessa X-Force, né? A gente vai acompanhando essas histórias. Então, é curioso porque o quadrinho ele está fazendo uma crítica a uma sociedade que, na época, muito menos do que hoje, já era uma sociedade de hiperexposição, uma sociedade viciada nessas celebridades, onde a gente fica acompanhando nos Instagrams da vida, né, nas redes sociais, o que essas celebridades estão fazendo, nos importamos com o que eles pensam sobre determinados assuntos, e às vezes isso vira polêmica, isso vira briga e tudo mais. Ele traz
essa crítica social. E curiosamente, enquanto você vai lendo essas 1.200 páginas, você se pega fazendo exatamente isso. Porque esses personagens, na sua banalidade, no seu egocentrismo, na sua violência totalmente, como é que eu vou dizer assim, esvaziada de emoção, de empatia, eles vão lá, executam a missão, acabou e tal. Isso vai criando na gente um interesse para ver esses personagens, porque curiosamente a gente os começa a ver realmente como celebridades que a qualquer momento podem morrer, e eles morrem mesmo, não é? O Peter Milligan, exatamente por saber que essa série não teria maiores repercussões, ele não teve nenhuma dificuldade aqui em fazer o que ele queria. Aqui eu tô te mostrando aqui a falecida, tá? É uma personagem aí que vai ter inclusive depois essa série spin-off. Então a gente vai vendo eles executando várias missões, né? E a gente vê essa galera que é hedonista, é uma galera bastante vulgar em vários momentos, bastante agressiva, não respeita convenções dos próprios super-heróis. A história aqui, lá na frente vai ter uma história, já como X-Táticos, que eles vão encontrar os Vingadores, e você vê que uma parte do grupo não tem o menor respeito, cara, pelo Capitão América. Que dane-se Capitão América, tem o menor respeito pelo Thor. Os Vingadores, dane-se vocês que vocês são os Vingadores, né? E eles vão lá e executam missões que são altamente questionáveis. Se acontecesse isso no mundo real, a gente estaria questionando, cara, mas vocês invadiram o país, fizeram isso e aquilo. Mas pra eles, cara, tanto faz, porque não é essa a questão, eles não estão discutindo isso internamente no sentido de entender se as suas ações são humanas ou não, se são humanitárias ou não. Os caras pagam, eles pagam muito dinheiro, eles vivem a vida a milhão, vão lá e executam a missão que precisam executar sem ficar se questionando, o que provoca na gente muitas vezes uma certa revolta desses personagens por sua banalidade, egocentrismo, ausência de empatia e por aí vai. Aqui você vê que já mudou para X-Táticos, né? Então é a mesma equipe, vai mudar o nome, só que essa mesma equipe entre aspas, porque os personagens vão mudando aqui ao longo da história, né? Você vê aqui, cara, canalices enormes, essa história com esse personagem aqui, ó, tem uma canalice que acontece nessa história aqui que é, ó, você fala, caramba, cara, quando vai revelado exatamente o que tá por trás de certas decisões do grupo aqui, dos X-Táticos, relacionamentos muito mal ajambrados, traições acontecem, e quando muitas vezes acontece algo terrível, é tratado como se fosse assim, acontece, entendeu? Como se fosse assim, nosso time de futebol perdeu o jogo, entendeu? É tratado como uma coisa triste, mas a vida segue, entendeu? Não tem grandes repercussões. E exatamente por você começar a ter essa percepção de personagens que vão indo embora de uma forma muito veloz, né? De uma forma, assim, realmente sem maiores compensações, contestações ou preocupações dos personagens. Quando você tem algum personagem que é um pouco mais recorrente na série, você acaba de alguma forma se apegando a esse personagem. Você acaba acompanhando melhor esse personagem. Aqui é uma história do Duke com o Wolverine, tá? Você tá vendo a arte aí do grande Darren Cook, é um exemplo aqui, é uma exceção, né, da arte, não é o Michael Red. A gente tem aqui, por exemplo, um bonitão aqui que vai entrar na equipe dos X-Táticos, que o poder dele é com skate, cara. Esse cara tem uma história aqui também, é muito legal. A falecida é uma personagem que eu gosto bastante também na série, né? O Tyke também é um personagem mais recorrente, você tá vendo que ele já passou da metade do ônibus, ele tá aí. Né? Então ele tá lá desde o começo e a gente vai vendo eles enfrentando alguns adversários, quando os adversários podem ser inclusive eles mesmos. A primeira história desse material aqui, a história de estreia ali, ela é bastante violenta e na época o Comics Code Authority, acredite você ou não, aquele órgão de censura que existia desde os anos 50 ainda estava ativo e os caras reclamaram com a Marvel por conta dessa história, por conta do nível de violência dela. A Marvel mandou uma banana pro Comics Code Authority, não deu a menor bola, publicou o material e 2 anos depois o Comics Code acabou de vez. Então assim, o Comics Code que já estava manco, né, claudicante e agonizante, tomou uma pedrada definitiva com esse título aqui. Ele é importante inclusive para acabar com essa ridícula censura dos quadrinhos do Comics Code Authority, é uma coisa que não tem menor cabimento, né, sobretudo já chegando no século XXI. Essa personagem aqui, originalmente, era para ser a Lady Di, a princesa Diana. Você sabe que ali nos anos 90 ela morreu num acidente trágico e o Peter Milligan, ácido como só ele,
queria botar a princesa Diana na história, cara. Ele queria ressuscitar a Diana, porque essa personagem aqui, ela também ressuscita, ele queria trazer ela de volta. Você consegue encontrar imagens disso na internet, inclusive da versão Lady Di. O Palácio de Buckingham, na época, criticou, questionou, né? Falou, não tem cabimento, é uma falta de respeito e tal. Eles até mudaram a personagem, mas originalmente era para ser a Lady Di. Esse é o nível de cinismo, de acidez do Peter Milligan. História aqui com a Aranha. Essa, por exemplo, é uma história que o Aranha aparece e os caras ficam bravos porque o Aranha tá ajudando. Os caras falam, não, que Aranha o quê? Que é a gente, porra, que é X-Táticos e tal, e vamos dominar, e vamos detonar. E a gente vai vendo aqui, então, esse desenvolvimento de histórias que são coloridas, com o desenho do Michael Red, que eu aprendi a gostar. Os primeiros trabalhos que eu me lembro assim, de ter visto do Michael Red, eu não gostava muito. Aprendi a gostar porque ele tem, os desenhos dele são calcados numa tradição do quadrinho dos anos 40 e 50. Pode reparar. Ele é muito calcado nessa pop art, isso não sou eu que estou dizendo só, tá aqui o título, ó, você vê aqui no texto, né? A pop art para o público atual. Então essas cores primárias muito fortes, muito vivas, né? Com esse desenho que em alguns momentos é um desenho até mais estático, tem boa fluidez também, mas em alguns momentos é mais estático, ele remete muito a quadrinhos dos anos 40 e 50. Então eu confesso para você que no começo da leitura eu fui estranhando o desenho, estava achando muito estático, achava a parte das cores vibrantes e gritantes demais, e achava o roteiro muito longe daquilo que se espera de uma história de X-Men. É muito diferente, cara, porque assim, os X-Men não são adorados, né? Em geral eles não são adorados, são perseguidos, e esse grupo aqui não, as pessoas amam eles, as pessoas se interessam por saber o que eles estão fazendo. Existem bonequinhos, camisetas, os adolescentes colecionam posters da X-Táticos, da X-Force, depois X-Táticos, né? Eles têm assim, eles são verdadeiras celebridades. E aí as cores, como eu já disse aqui mais de uma vez, acabam remetendo justamente a esse mundo colorido e a violência das cenas em vários momentos. Aqui, né? Violência das cenas em vários momentos. Com esse roteiro muito, muito cáustico do Peter Milligan, faz uma combinação aqui que torna esse trabalho divertido, estranhamente divertido. E quando eu tava terminando de ler esse ônibus, eu falei assim, ok, é um ônibus legal. Só que tem uma coisa que acontece comigo. Quando eu termino de ler um material, ele fica na minha cabeça por muito tempo, eu fico pensando nele, eu falo, peraí, tem alguma coisa a mais. Comecei a escrever algumas anotações em relação ao trabalho, vi que, depois de fazer essas anotações, na verdade eu gostei mais do que eu tinha imaginado no começo. Porque é uma coisa inusitada, é uma coisa diferente. Sem dúvidas, alguém que vai ler esse título aqui dos X-Táticos, esperando alguma coisa tradicional dos X-Men, pode, com grande possibilidade, ficar de bico virado, porque fala, cara, isso aqui é muito... Cara, não tem cabimento isso aqui. Mas, minha dica, minha sugestão, abra o seu coração e simplesmente vai. Você vai perceber que o material, ele é, sim, bem divertido e ele consegue casar muito bem a glória, esse glamour, né, essa tragédia, a decadência dos personagens, a morte dos personagens, a finitude deles, sendo tratado o tempo todo na história, com traumas pessoais e tudo mais, e com essas cores maravilhosas da Laura Red, juntamente aí com o desenho, que sim, eu passei a gostar, do Michael Red. Gostei do desenho do Michael Red aqui. Aqui uma história que foi criada aqui no volume 21 de X-Táticos, aqui já numa tentativa de dar um turbo aí na série, a série já não estava indo assim bem das pernas, não que tivesse caído de qualidade significativamente, mas já não vendia tão bem. Eles fazem aqui os famigerados crossovers, sempre tem que ter, né? Então eles criam aqui uma história que vai ter o crossover com os Vingadores. É uma história divertida, tá? Não é a melhor história assim, do mundo, mas é uma história que eu achei legal, achei divertidinha a história. Até porque tem essa coisa dos caras não respeitarem os Vingadores, então é um elemento diferente. Porque normalmente nas histórias da Marvel, o que você tem? Você tem, no crossover, os personagens um enfrentando o outro. Isso aí sempre vai ter. Só que eles enfrentam e sempre no final eles acabam... Ah, não, pô, vamos trabalhar junto. E aí eles ficam amigos, né? Aqui não. Aqui, o Tyke, por exemplo, que é o herói chamado Anarquista, ele detesta o Capitão América. Ele detesta o Capitão América, ele detesta os Vingadores e eles lutam... A gente vai ter uma história aqui também do Vivisector. Esse aqui é um garoto que ele tem a capacidade... Ele é um intelectual, ele é muito inteligente. Ele é homoafetivo e ele tem essa capacidade de se transformar numa espécie de lobo, né? E aí vai ter a história aqui junto com o Gavião Arqueiro.
Eles brincam aqui de forma totalmente louca, né, com uma história do Senhor Sensível com o Tony Stark, e a briga aqui é porque o Senhor Sensível é muito sensível, não pode ficar sem o traje, o Tony Stark não pode ficar sem a armadura, porque senão arrisca morrer do coração, e aí eles fazem essa história, é uma bobajada divertida, tá? Esse momento aqui do confronto do Dupe com o Thor, eu gosto muito, porque eu sempre acho que o Thor é mais divertido do que os outros, em média eu acho isso, tá? E a gente vai ter depois aqui, tô pulando aqui porque aqui vai ter a história final dos X-Táticos. Depois a gente vai ter isso aqui que você tá vendo, é o spin-off da série da falecida. Deixa eu ver se eu acho a capa aqui, ó. Dead Girl. X-Táticos apresenta Dead Girl, né? A falecida. A gente vai ter uma história aqui que vai envolver o Doutor Estranho. É uma história meio sem pé nem cabeça. Ela faz piadinha com o Doutor Estranho, dá uma esculhambada assim. Não é ruim a história, mas é meio sem pé nem cabeça. Acho que até perde um pouco o estilo do que vinha na série principal ali. Mas não me desagradou, tá? Vou ter o Kraven aqui, é uma história que vai envolver vários personagens, vilões especificamente, né? Vilões aí que já tinham morrido, então o Kraven nessa época estava morto, aparece aqui. Homem-Formiga também, o Scott Lang, né? Que tinha falecido também nessa época, vai aparecer aqui na história. E a gente vai terminar com essa historinha aqui, Nation X. Essa história aqui, ó, é uma história que se passa no período em que... É da Nação X mesmo, da Nação X dos X-Men, momento em que os X-Men, ali bem já depois da Guerra Civil, eles acabam ocupando uma ilha, né? Eles ficam ali morando naquela ilha, mesmo com a contrariedade do Norman Osborn. Essa história se passa então depois, tá? Ela não faz parte da série principal, ela foi uma história escrita bem depois. É uma história divertidinha com o Dupe, que é o personagem, na minha opinião, mais sinistro dessa história. Então você tem o Duptopia aqui, é uma história em que o Ciclope chama ele, né? Scott Summers chama o Dupe porque ele quer que o Dupe e o Wolverine ajudem a resolver um problema. Tem um problema gravíssimo acontecendo ali na Nação X. O Wolverine não sabe qual é o problema, o Scott não conta pra ele, fala, ajuda o Dupe, você vai saber e tal. E o Wolverine vai ajudá-lo. Essa mesma história você encontra, essa história específica, ela está no encadernado das maiores sagas dos X-Men do Nação X, tá? É um quadrinho que é muito bom também, mas já é bem à frente da cronologia. Nação X já é bem depois de 2004, já é talvez 2009, talvez, já é bem depois ali. Depois nós temos aqui as várias capas, extras, né? Tem um texto, esse texto aqui é legal. Tem um texto aqui que é um texto de introdução, que é um texto do próprio Peter Milligan, contando o momento que ele aceita, conta um pouco essa história que eu contei pra você ali, a história de dezembro de 2002. Legal esse texto, e aqui você tem algumas páginas de roteiros aí da arte, aí depois você tem vários conceitos, artes, capas extras, e por aí vai. Olha que capa maneira. Bem legal isso aqui. E aí é o seguinte, em 2021, não tá aqui nesse ônibus, mas em 2021 eu encontrei essa informação de que a Marvel chegou a republicar, trazer de volta esses personagens, inclusive com uma revista que chamava-se Excelente. Eu não li esse material, não sei se isso foi pra frente, acho que não, tá? Mas aqui você tem a série principal, a primeira série aí do Peter Milligan à frente dos X-Táticos. O que eu achei desse trabalho? É um trabalho diferente, inusitado, e eu super compreendo quem vai torcer o bico pra esse material, quem é fã de X-Men vai ler isso aqui e vai falar, cara, não gostei da abordagem, é muito diferente, porque realmente rompe com o cânone, era a ideia do trabalho, é um trabalho que surge num contexto em que a Marvel precisava de inovações e traz um grande nome que é o Peter Milligan para trazer uma inovação, e ele faz isso. Ele traz uma abordagem bem diferente de um trabalho que praticamente não tem conexão com a cronologia, embora, sim, ele seja considerado trabalho canônico. Se você vai estudar a história aí da X-Force, tá lá, o momento que a X-Force era esse grupo de jovens aqui e depois vira os X-Táticos. Há uma mudança no padrão, no paradigma em relação à aceitação do público, aos mutantes, sim, tudo isso acontece, mas por outro lado, o Peter Milligan escreveu um roteiro aqui que não descaracteriza os personagens dentro desse universo. Ele apenas mostra o que seria um outro momento, uma nova abordagem, um momento em que de repente essa galerinha vira superstar, mas que isso pode ser desfeito sem maiores problemas. Esse material, então, ele é um material que ele foi feito de modo que ele pudesse ser desencaixado da cronologia sem causar grandes traumas nela, né? Para que o artista, o escritor, tivesse maior liberdade, uma liberdade mais autoral, e ao mesmo tempo ela vai encaixar, se você quiser, na cronologia, porque de fato é cânone, então ele está
na cronologia. Apesar de todas essas modificações, que, como eu já disse, podem desagradar muitos fãs de X-Men e das equipes X, a minha recomendação é leia este material com a aceitação do que ele propõe e não daquilo que você gostaria que fosse. Leia esse trabalho pela proposta que ele te entrega e não pela expectativa que a gente já tem estabelecido de anos de cronologia de títulos X. Se você ler isso aqui com o coração aberto, você vai se divertir bastante, porque o roteiro é ácido, inteligente, faz conexões críticas muito bacanas e o peso e a agudeza das suas elaborações de diálogo e tudo mais não estragam o aspecto mais divertido desse material, que é ver esse grande sitcom desses adolescentes superpoderosos, ricos, mimados, mas que são cheios de trauma e sabem que vão morrer logo. As decisões que eles tomam muitas vezes é baseada nessa percepção da morte iminente, e isso promove ao longo da leitura viradas de mesas bem legais, viradas de mesas bem interessantes, e quando na leitura desse ônibus eu achei que as histórias seriam mais do mesmo, ele em algum momento me mostrava o contrário, me mostrava alguma história em que algo inusitado, algo diferente acontecia, deixando de forma positiva, na minha opinião, até mesmo algumas pontas soltas. Ele não fecha todos os detalhes da trama, mas a construção do todo te dá a percepção que de fato não faz sentido explicar tudo mesmo. Porque afinal de contas tudo aqui é muito rápido, tudo aqui é muito frágil, é muito vulnerável. Esses personagens podem morrer a qualquer momento, então maiores explicações realmente não são necessárias, não há tempo para isso. Juntando com o desenho do Michael Red, que eu aprendi a gostar no processo da leitura, de outros trabalhos, e mais especialmente desse, com as cores maravilhosas da Laura Red, fez com que esse quadrinho fosse crescendo na minha mente. Eu gostei da leitura, mas passado um tempinho da leitura, eu fiquei uns 2 dias antes de fazer a gravação desse vídeo, eu fui escrever um pouco sobre o material, fui ler as minhas anotações, folheei de novo, e eu fui percebendo pouco a pouco que eu gostei mais do que eu tinha imaginado na primeira leitura pela abordagem inusitada, e porque é um material que pode ser lido por qualquer pessoa, sem amarras cronológicas, e que dá um fechamento bastante condizente com a proposta escrita. Então, dentro da proposta de construção do Peter Milligan, esse trabalho funciona muito bem. Ele tem um roteiro bem, assim, bem objetivo, bem direto, bons diálogos, ele tem uma construção muito boa, a arte bacana, cores maravilhosas, funciona. É um trabalho que, como trabalho isolado, ele funciona e você, com a devida aceitação, encaixa na cronologia dos X-Men, também funciona, no caso da X-Force mais especificamente, tá? Então eu recomendo esse trabalho? Eu recomendo, se você tiver a disposição de ler algo do Mundo X com uma abordagem muito diferente, e você sente que é capaz de fazer isso sem ficar com aquele ranço ou com aquela busca incessante de encontrar elementos de outras histórias aqui, se você conseguir se livrar disso, você vai aproveitar esse ônibus, porque ele é muito divertido, você aprende a gostar dos personagens, e eu percebi que ao final da leitura eu já estava sentindo falta dos personagens. Isso é bem interessante, é um trabalho marcante, até pela suas características mais inusitada, é o tipo de quadrinho que você vai ler e você não vai esquecer. Nunca mais que você leu isso aqui, porque ele se diferencia na montanha de títulos de X-Men. Peter Milligan aqui ousou fazer algo diferente, na minha opinião, dentro da proposta dele, foi muito bem. Também aqui o trabalho dos outros artistas convidados e o trabalho do Michael Red e da Laura Red. Então, se você conseguir ler isso aqui com o desprendimento necessário, pode ter certeza que você vai se divertir muito com esse material, que pode parecer mais superficial, e ele tem uma elaboração super-heróica bem interessante, mas ele também tem o seu grau de acidez e críticas sociais, que é bem interessante e, no final das contas, bastante adequado a um título do universo X. Fechou? Link na descrição para você adquirir esse trabalho, também no comentário fixado. Não esqueça de entrar na nossa comunidade. Você vai ler esse ônibus aqui, você vai lá na comunidade BBHQ, se tornando-se membro aqui do canal, para a gente poder trocar uma ideia sobre este trabalho. Dá uma conferida nesses vídeos que estão aparecendo aí para você continuar assistindo aqui as resenhas no canal BBHQs. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.